Ei. Olha aí, já estamos de volta ao vivo, direto do nosso estúdio aqui do Encontro Marcado. Eu e o Igor Costa estamos hoje aqui, né, conversando com uns amigos nossos e agradecendo a todos vocês que estão nos assistindo. Agora eu vou trocar uma ideia com o meu amigo Manoelis de Oliveira Pereira, o meu compadre o Adi Pereira. Adi, se tu puder pegar assim, puxar esse microfone mais para perto de ti, aí, garoto, fica show. Adi, mano, satisfação te receber aqui, a gente conversar um pouquinho sobre tua vida, sobre tua vida de atleta, dos craques, né, da história do futebol tarauacaense, de muita técnica, muito goleador, né, e que abrilhantou aí o nosso futebol nos times, na seleção, aqui, fora de Tarauacá também, os grandes jogos intermunicipais, e hoje continua na ativa, jogando com o time dos amigos do Adi, uma galera de março que se reúne para jogos recreativos, uma coisa bem bacana, viajam juntos, né? E também ele cuida de uma escolinha de futebol. Olha só como é que está a vida do Adi hoje. Mas vamos começar pelo começo. Adi, boa tarde, como é que tu tá, mano, velho? Bom dia, Soli. Bom dia a todos aí que estão assistindo, né? Boa tarde, né? É que perto de você a gente fica nervoso, né, meu amigo? Uma potência dessa. Fica tranquilo. Estamos aqui à disposição, tá? Adi, conta um pouco, mano, da tua vida, da tua família, da tua infância, dos teus irmãos, da tua mãe, do teu pai. Fala um pouquinho da tua origem, o pessoal saber de onde veio o Adi. Como todos sabem, né, sou filho do Antônio Alves Pereira, Antônio Bodega, né, e eu acho que Deus me deu o dom de jogar bola. Eu nasci para jogar bola, né, não quis estudar muito, terminei o segundo grau forçado mesmo a barra, né, um tal de provão para finalizar, mas eu gostava de futebol e gosto de futebol até hoje, né? Então, a minha vida é futebol, né? E hoje a minha prioridade é cuidar das crianças desse município, né? As crianças tinham a escolinha Orley Cameli, onde eu tive a oportunidade, 6 anos atrás, né? Fui convidado pelo governador Gladys Cameli, ex-governador, a continuar esse projeto, né? Comecei em Jordão e hoje a minha vida é isso, resumo é isso. Adi, fala um pouco como é que tu como é que tu ingressou no futebol? Como foi tuas primeiras experiências, ainda garoto? Conta aí um pouquinho da tua origem no futebol. Como você sabe, né, a gente naquela época, eu nasci em 70, né, eu com 15 anos estava na seleção, reserva do Serginho, era do Chico Sérgio, empresário. Tu era reserva do Serginho? Reserva do Serginho. Era bom, ponto direito é bom, né? E eu era reserva dele, aos 17 anos eu já assumi a seleção como titular, né. Na época eu me lembro que aqui tinha a época do Zenão, Cristóvão, Sairo, Josman, Pinheiro, né, o Cão Velho, Edmar, Robério, Lidomar Pires, o outro Lidomar que pode falar aqui, né, do Lidomar. Araújo, Celino, Neto Moura, Neto Galdênio, Neto Moura. Você também jogou ainda junto comigo no Vasco, né, como no Vasco, Adenilson, né. E aí a gente começou ali, né, e eu muito novo, graças a Deus tive o dom de jogar bola, né, e comecei. Eu me lembro, eu falo que em 1987, o Walter Craveiro conseguiu colocar 2 cabeças de área, que era o Zé do Jasso, o melhor cabeça de área que tinha no município, e eu chegando, correndo muito, toque certo, e ele disse, rapaz, é vocês dois aqui, 2 cabeças de área. E olha que 87, e hoje todo time joga 2 cabeças de área, né? Para marcar e a canção, né? E eu tive o prazer de jogar com o Zé do Jasso, o melhor jogador que eu joguei, né? Pena que ele parou cedo e só jogava campo, não jogava salão. E salão, a gente, né? Aquele time ali do Edmar no gol, Célio Alciolio, eu, Josman, Zé Anão, velho e Neto Moura, era difícil a gente perder. Era um time ali que impressionante. Ali no futebol de campo, nós tivemos aqui grandes equipes, tivemos grandes cenários, grandes jogos, né? A disputa era muito acirrada naquela época em que você se tornou já um craque, já com nível de seleção.
as disputas com Feijó, os jogos intermunicipais eram sempre acirrados. Quando ia jogar em Feijó, era uma raça, tanto daqui como de lá para não perder. Aqui, do mesmo jeito. Hoje as coisas amenizaram mais, né? Hoje os jogos já não tem tanto aquela paixão que se tinha, porque a torcida vinha toda daqui, ia para lá, os caras iam de bicicleta. Hoje está todo mundo só na rede social, não tem mais o amor. Mas foi uma época muito, muito histórica, não foi, Adir? Porque, você vê naquela época, jogava os melhores, né? Não tinha esse negócio de como tem hoje panelinha, que existe ainda, né? Hoje, Tarauacá tem uma seleção Tarauacá de campo muito boa. Tá dizendo que o Rogerinho escala por panelinha, o treinador Rogerinho. O Rogerinho tá naquela situação que se ele não gosta do cara, o Rogerinho não gosta de mim. É claro. Aí ele não convida o Sade, que é o melhor zagueiro de Tarauacá, né? Então o Sade não foi pra seleção porque o Rogerinho não gosta de mim, né? E eu usou uma desculpa em relação ao futebol de Tarauacá, não fugi um pouco do caso. O Sade foi empregado pela prefeitura, o vereador de quem colocou ele, na semana que ele ia para Cruzeiro do Sul. O cara tinha acabado de assumir na prefeitura e eu falei para ele: você não vai, você do futebol não dá não, vai trabalhar porque você precisa de salário. E o Rogerinho achou que o Sade boicotou por causa de mim, porque ia ser reserva, aí virou uma coisa que aí é politicagem, né? Então, nada contra ele até na seleção. Já fui técnico da seleção e pra mim jogou os melhores. Não tinha panelinha. Tirei uns 4, 5 tapetão que os caras que era metido a craque lá, eu botei no banco. Depois o Gil França, né? O Gil França foi questão política, que eu falei pra ele sabe disso, me tirou da seleção e colocou o Diego, né? Não demorou um mês o Diego. Adi, vamos falar ainda do futebol. Aqui de Tarauacá, se você tivesse que fazer uma seleção desde o tempo que você começou a jogar futebol, quem você escalaria, né, da nossa história os melhores para formar uma seleção? Vamos começar pelo goleiro. Quem foi o grande goleiro? Edmar é imbatível. O grande lateral desse tempo todo, direito? Eu conheci o Sávio Catão e o Robério. Tá entre esses dois, né? Só que o Roberto também jogava na zaga com o Josman, né? Uhum. E o Careca na esquerda. Zagueiro, Josman e o Robério. Nós temos também... Podia ser porque o Robério jogava em duas posições, lateral direito e o Sávio também jogava muito, Sávio Catão. Lateral esquerdo, o Careca. O Careca. Aí, bora pro meio de campo. Acabei de Areia, Zé do Jaço. Lindomar Pires tinha vaga aí? Hã? Lindomar Pires tinha vaga? Lindomar Pires e Zé não. Pronto. Zé não ali... Ponta direita. Ali, ponteiro direito, Celino... E esquerdo Cristóvão. E centroavante? Não, aí seria sem centroavante. Né? Porque aí teria 4. Seria chegando já a gente no meio de campo, né? Fechando os dois ali, chegando. Se tivesse que tirar alguém e escalar um centroavante, quem era o centroavante que tu viu melhor jogar aqui em Tarauacá? Rapaz, centroavante, meu amigo, você agora me pegou. Goleador? Não lembro. Não tem. Eu posso até estar esquecendo, mas pra mim, não sei se você se lembra de alguém. Eu não lembro, não. Tentaram colocar o Clóvis, centroavante. Tentaram colocar o Pedro Cabeção. O Pedro é um cara novo, né? É recente, né? É recente, né? O Pedro. O Carlos. Vieram colocar o Carlos também. Tu lembra daquela época lá e... Bom, vamos... Eu acho que não tinha, não. Tem, não. Vamos agora... Adi, quais foram os times que tu jogou, né, que te levaram para o cenário estadual? Como foi essa transição aí? Olha, eu não sei se tu se lembra, não sei se foi 88, 89, que teve todas as seleções do Acre que vinham jogar salão em Tarauacá. Inclusive, nós ganhamos do Gráfico Estrela aqui na final. Inclusive, o Nato até hoje é grato a você, porque ele estava lá fora, segundo ele, lá fora, sem entrar, chorando para entrar, e tu colocou ele dentro do ginásio. Não cabia ninguém. Né? Então, naquele jogo, a imprensa veio para cá, né? E me viu jogando, e eu fazia todos os gols da partida, era eu, porque eu jogava atrás. O velho Daniel e o Zé não jogavam no meio ali, os caras jogavam demais, segurava a bola, eu vim de trás, tinha um bicudo muito forte. Então, a nossa seleção era a esperança da seleção, era tu faz daquele pro lado direito para dar aquele bicudo. Né? O time do Gráfico Estrela com Casquinha, Nádio e tudo, quando eles foram ver, eu tinha feito 4 gols na partida. E eles jogavam, dava goleada e ia pro hotel. Jogava, dava goleada e ia pro hotel. Eles nunca viram a gente jogando, e nós não. O Coronel Goto ficava, a gente ficava lá olhando. Mas eu dei o dado pra gente ficar lá olhando com os caras jogando, pra saber qual era o time, os caras que era bom time deles.
Então nós tínhamos uma seleção de trocar imbatível, você sabe disso. Onde a gente ia, jogava para ganhar, né? Voltando assim, um pouco assim em relação à seleção lá atrás, eu joguei pouco tempo, o time que se machucou logo, não foi? Mas aqui em Tarauacá não tinha um cara, não tinha para deixar todo mundo impedido como tu fazia. O Assuelo tinha, só o Adenilson se atrapalhava e ficava. O Vando foi meu zagueiro. Compadre Vando. Tu dava um passo. Tu era muito inteligente, pô. Tu dava um passo pra frente. Aquele Vasco do Espero foi show, né? O Gesso. Rapaz, tu acredita que nós fomos agora em Feijão fazer o Toca Raul sábado passado. E pensa que não chega aquele cara, eu posso cantar um, eu olhei o Gesso Meirelles. Eu digo, não acredito, cara. Ele é bom de bola. Aí ele abarcou uma do Raul lá, ó. Ele cantou ele? Cantou mesmo. Eu disse até pra Janaína, porque você não viu esse camarada aí, como eu vi, jogando bola. Eu nunca vi um cara, um canhoto para esconder tão bem a bola, que ser tão técnico nem aquele camarada lá. Aquele Vasco lá foi uma experiência boa, né? Que o Esperdião, até de goleiro, ele jogou, mas ele tinha que manter o Vasco, né? Era porque o Júnior é assim, ele queria jogar, né? Ele era goleiro, ele era capitão do time, atacante, e ele mandava fazer o time. E naquela época do nosso time lá, o Júnior estava politicamente. Eu lembro que, na época, ele me deu um dinheiro pro Vasco. Um dinheiro que aí os caras, pai, tá aí pro Vasco. Só quem tava na seleção era eu. Naquele time lá com a Denilson, com o Kaká, o Júnior, Pelezinho. Luiz Carlos, Figueiredo. Então, o Luiz Carlos. Gonzaga. O Pelé, Gonzaga. Aquele timezinho nosso Vasco ali era um time ali só de amigos mesmo, né? E depois o Júnior virou prefeito e criou o Célé Vasco, né? Foi. Time massa que ele fez. Adi, eu tenho, assim, um histórico do futebol tarauacense antes e depois do Edmilson. O Edmilson, saudoso Edmilson, né, que muita gente não compreendeu qual era o papel dele aqui, mas o Edmilson foi que trouxe, que semi-profissionalizou aqui, tentou semi-profissionalizar o nosso futsal, principalmente, né, e a partir dele, né, nós começamos a ter uns jogos assim com grandes públicos, com grandes expectativas. O Verona, que foi aquele time que ele criou, né? A partir dali outros times começaram também a se reforçar, a trazer jogador de fora, e as disputas passaram a ser muito, muito fortes ali naquela quadra. Ainda remanescente também daquela época de Prolink, de Verona, de Rivera, aquele time que o ginásio não cabia. Nós tivemos uma fase muito boa do nosso futsal, né, que o ginásio praticamente não cabia, né, Adir? A senhora, eu me dava muito bem com o Edmilson, né? Deus o tenha, em bom local. Mas a minha visão em relação a isso, eu acho que o Edmilson acabou com o futebol tarauacense. Acabou? A minha visão, ele acabou, e eu sempre falo isso, porque o Edmilson não montava só uma seleção. Ele tirava os outros jogadores dos outros times e trazia para o seu time, que a pessoa nem jogava, só para enfraquecer o time. Então ficou uma coisa que o Verão era campeão em todos os jogos. Por exemplo, acabou aquele brilho quando a gente tinha os times, a Casa do Óleo, o Proline, que tinha o Café Tarauacá, tinha aqui o time do Tonga, tinha 6 times que disputavam, ninguém sabia quem era campeão. E com a chegada de Edmilson, ele passou a comprar, dá 2 mil na época para um jogador jogar no time, tirou do nosso time o Messon, lembro como hoje. Tirou o jogador da final, aqui o próprio Praia, o Rincon e o Lando, ele tirou da final contra o time dele, mandou os caras pescar, os caras desapareceram. Por exemplo, eu acho que enfraqueceu, perdeu o brilho do futebol, porque o que importante era a competição que tinha. Então, na minha visão, ele prejudicou aqui em Tarauacá. Eu sempre falo isso, eu respeito, me dava muito bem com ele, falava isso pra ele, ele disse, não, ele dizia pra mim, quem manda é o dinheiro. Então, eu não podia fazer nada, né? Adi, qual foi tua maior alegria no futebol? Assim que tu lembra, um fato de ser... Isso aqui foi a coisa que mais me emocionou no futebol. Foi o gol contra o Gráfico Estrela, que era o gol de ouro. Que foi na época que a torcida invadiu o ginásio coberto. Eu me lembro que o Eric pequeno, me abraçou pegando as minhas pernas e pediu a camisa 5. E aquela cena nunca saiu da minha cabeça, aquele gol, porque a torcida invadiu o ginásio. Tá? E uma decepção no futebol? Rapaz, decepção, eu acho que é Edmilson. Foi, né? Pra mim foi. Não é falando mal dele, é porque ele
chegou aqui, começou a comprar jogador, tinha dinheiro mesmo, e enfraqueceu todas as equipes, né? E o povo não passou mais a ir ao estádio. Teve uma época que ele tinha 100 jogadores de São Paulo no time dele, de fora, agora de fora. Daquela época em que o nosso estádio na Bozão passou quase 7 anos fechado, e voltava e fechava, ficou praticamente abandonado, uma época grande. O futsal se fortaleceu, evidentemente, mas nós, naquela época, houve assim, um prejuízo, porque nós paramos até de revelar e de exportar atletas nossos, como nós temos aí, nós tivemos aí, hoje nós temos o Radames ainda, o Rogerinho jogou fora, o Sairo foi até equipe de nome nacional, o Josman também foi de destaque, o C foi para Rio Branco, mas aquilo foi um prejuízo, não foi? O fato de nós não termos competições. Muito. E eu ainda fui ainda para o Juventus, né, o Josman em 91, né, nós fomos os primeiros profissionais vindo do interior, os primeiros. Os outros tudo era vindo de fora. E a gente foi, o Ramon e o Evandinho, né? Ramon de Cruzeiro do Sul, né? Cruzeiro do Sul e o Evandro também, o ponteiro esquerdo ligeiro demais. E o Júnior na época virou prefeito e me trouxe, eu não queria ir embora, mas o Júnior me deu tanto dinheiro para montar o Célé Vasco. Me tirou do Juventus, o João ficou, né? E o João ainda fez um teste ainda no Santos, né? Que naquela época a gente não tinha como viajar, que era muito difícil. Hoje, qualquer menino hoje vai em São Paulo, Rio, fazer um teste. O João fez um teste de 5 minutos no Santos e não foi aprovado. Que é a maior covardia do mundo que aconteceu. Tivesse naquela época um empresário, o Josman era um zagueiro de primeira qualidade, o Josman. Não tinha um cara... Quem viu ele jogar... Não existe negócio daquele, um cara como o Josman fazia um teste de 5 minutos, acho que não pegou nem na bola e não foi aprovado. Né? Passagem caríssima naquela época, né? Não tinha a visibilidade que hoje tem, né? Hoje já... E o nosso Radames, como é que tu avalia essa carreira dele, o desempenho dele, aí, um monte de time que ele jogou? É um batalhador, né? Ralou, foi para um canto, né? A gente sabe que o pessoal aqui dessa região norte não tem condição, eles não são bem aproveitados porque não tem como chegar, né? Entra, faz o contrato com o time, faz umas fotinhas, mas não sai dali. O Radames é um craque, o Eric é um craque também, né? Era para estar hoje jogando profissionalmente. Não, porque a idade já chegou, né? Tem que ter 20 anos no mínimo, né? Para começar a jogar bola. Muito bom, Adi Pereira, o nosso craque do futebol. Adi, agora vamos para uma outra fase, né? Quando foi que tu entendeu assim, disse assim, gente, eu vou agora, vou pro time dos velhos, eu não aguento mais jogar nesse time da primeira divisão, não. Quando foi que tu disse assim, parei aqui? Rapaz, teve uma hora que tive que parar, né? Sim, é claro. Que a gente não dá mais para correr com essa meninada, né? Aí eu disse o que aconteceu. Eu tinha 40 anos, acho que até os 40 eu joguei, eu tenho uns 56 hoje. E eu digo, eu vou agora criar um time para viajar. E você faz parte do time. É um time de jogos recreativos, mas que a galera leva a sério. Quando a gente vamos disputar amistosos aí fora, não é brincadeira não, né, Di? A gente é assim, olha, esses caras hoje que jogaram bola, Tarauacá tem uma seleção de master muito bom. Tarauacá tem uma seleção de master excelente, só craque. Só que quando fala em viajar, não vai ninguém. Né? Aqueles caras que são caseiros, jogador caseiro, você pode marcar, teve um jogo agora, sábado agora, o Jair me chamou de Jair, não vou não, tem 30 caras para jogar aqui. Aí tu marca um jogo para Cruzeiro do Sul, tu marca um jogo para Marechal Tamaturgo, como nosso time foi jogar lá, e agora nós acabamos de chegar de Acrelândia, que fecha, cruza, que gastamos quase 20 horas dentro do ônibus. Aí esses caras do meu time, tirando você, que não fez nenhum jogo ainda, até 25 anos no time. Eu abandonei o futebol faz tempo, não, né? Dá pra brincar um pouquinho ainda. Daqueles impedimentos que você fazia no Vasco, dá pra brincar um pouquinho ainda. Tirando você, Adi, vou te explicar por que esses caras não vão pra esses jogos fora, esses craques da seleção. As mulheres não deixam, mano. Tem isso também. Não deixa. A minha não deixa eu ir. Deixa. Ela vai também? Quando ela vai. Ela vai também. Adi, vamos falar dos amigos do Adi. É um time de amigos, você falou bem. É uma galera que joga bola, se diverte, é família, muita família. Eu percebo que é uma concepção assim, é um grupo de amigos e que só precisa marcar dia e hora para ir para um lugar aí que eles estão todos juntos e vão junto e voltam junto e compartilham
né, as amizades, os ambientes, aqui por lá estão junto tomando uma cerveja, fazendo churrasco na casa de alguém. É um grupo que se consolidou como um grupo de amigos mesmo, né? Nosso time já tem 5 anos, né? A gente foi numa brincadeira, numa viagem, a gente fez o time, fez o grupo, e todo ano a gente monta o nosso time. Quem sai depois volta, se arrepende, tem vontade, porque o nosso time é assim, olha, quando a gente vai jogarmos, não importa o resultado. A gente perdeu, vamos tomar uma cervejinha, tomar um refrigerante, vamos se reunir. E a gente se reúne também na casa. Tem o Jonas que faz um sopão. Sopão, né? Aí chama a gente para almoçar. E eu sou mais beneficiado, sou eu, porque todos os meus amigos, eu como quase todo dia na casa de algum. Né? Como eu como fora, minha mãe já tem certa idade, ela faz comida para o meu filho, e eu só almoço fora. E sempre sou convidado para comer na casa de algum amigo. Né, professor? Só lembro disso, tá? Tu não é convidado, tu vai sem ser convidado mesmo, né? Mas, rapaz, com meus amigos, eu chego na cama, agora que arrumei 2 compadres novos, agora que eu tô bem mesmo. Olha, gente, vocês não sabem de uma coisa, o Adi, o padrinho da Alzira era o senhor Antônio Alves. Como ele faleceu, o Adi assumiu recentemente o padrinho da Alzira, né, e vai almoçar lá em casa nessa condição, qualquer dia desse. Adi, vamos falar do projeto social da escolinha, mano, que é uma coisa assim altamente impactante na vida das crianças. E, como eu disse no início aqui, tem pouca gente, né, que tem disposição de reunir criança para jogar bola, né, acha que dá trabalho demais, não sei o quê, e você adotou até como uma missão, né, foi lá para Jordão, passou aquela fase lá, organizou escolinhas, a gente viu o brilho nos olhos das crianças, né, os pais vão junto para ver o filho jogando bola, começar a vida no esporte. Conta um pouco da origem dessa escolinha aí. Pessoal, eu acho que essa escolinha mudou minha vida, assim, completamente, assim, tirou eu sou outro cara diferente. Eu tenho uma escola de futebol, para mim não é formar craque. A minha escolinha ela é de inclusão, inclusão social. Você sabe que no futebol, nós jogamos bola já, só os bons se sobressaem. Com certeza. Então, aquele menino que usa óculos, aquele menino que não tem muita mobilidade, aqueles gordinhos, que tem síndrome de Down, né? Criança com autismo. Então, essas crianças e as meninas que não têm oportunidade de canto nenhum, a gente traz para trabalhar, para brincar com elas. Então, esse trabalho que eu faço, era fácil eu ficar recebendo todo mês, que eu recebo pelo Estado, sem fazer nada. E eu faço esse trabalho com a ordem, né, do governador. A Maísa disse que para continuar esse meu trabalho, eu faço nos municípios também. Né? Acabei de fazer em Acrelândia, o prefeito se apaixonou pelas crianças. Eu tinha quase 200 crianças em Acrelândia, né? Menina que nunca jogaram bola, as meninas nunca jogaram bola. Foi uma festa linda, a gente deu medalha para elas, teve um lanche para as crianças. Por exemplo, a minha escolinha, como é que ela funciona? De doação. Eu tenho um salário do Estado, mas eu preciso ter medalha, eu preciso ter um pão, porque hoje, que eu faço aqui em Tarauacá, em outro município, tem criança que não toma café de manhã e quando ela vai para a escolinha, sabe que vai ter um cafezinho para ela, né? Inclusive, sábado agora, já vamos ter uma escolinha lá no ginásio coberto, né? O empresário Manuel está aqui, ele disse que me conhecia quando eu jogava bola, e conversou comigo, e não sei quem é o pai dele, a mãe dele. Eu sei que ele disse, olha, pode ter craque, eu gostaria mais de ti e tal. Eu digo, minhas crianças, ele disse que vai me patrocinar uma medalha e vai dar um lanche. Então, esse que o meu trabalho, é dar àquela criança que não brinca, que não tem oportunidade de jogar bola, porque tem que trocar as escolinhas, mas a escolinha é para os craques. Eles montam depois aí, já vi várias vezes aqui, ele tem escolinha X com escolinha X, mas só vai jogar o melhor. Ninguém quer o ruim para jogar bola, ninguém quer. E eu não quero craque, eu quero os ruins para mim trabalhar. Muito bom. Aí a escolinha, inclusive, você fundou com o nome do ex-governador Lei Cameli. Pode falar. Eu acho que é gratidão, né? Eu acho que exatamente. Pode falar sobre grato, isso. Né? O cara me deu a oportunidade, né? E ele gostava muito dele. E não vou mudar essa escolinha porque a Maísa é governadora, ou se um dia outro governador entrar, e eu vou continuar com esse trabalho sozinho, mesmo sem salário remunerado. Eu já tenho ciência disso que eu vou fazer esse trabalho, porque não é só para mim, é para as crianças que precisam desse trabalho. Se você souber a mensagem que eu recebo no meu telefone,
das crianças falando comigo, criança pequena de 7 anos, professor, já estou arrumado, escovei o dente, já quero ir para a escolinha. Hoje tem os pais me ligando, que me tá ficando doido, que quer jogar bola. Eu digo, bote numa escolinha, sei lá, e não se dá. Não se dá por quê? Porque lá no lugar dele, no meu, eu recebo com o maior carinho, um abraço, converso com ele lá. A gente cai, chora, eu levanto, chamo de Neymar, chamo de coisa. Ele me abraça, ganha uma medalha. Faz subir uma medalha com R$10, assim, subir a alegria de uma criança com ganha a medalha. Ah, é importantíssimo. Você não imagina... A Janaína Furtado ganhou uma medalha na corrida pedestre aí. Dorme com ela. Eu acredito. Ó, uma criança em Eranepé, ela tem autismo, nunca tinha jogado. Aí deu uma ideia. Agora eu passei um mês lá. A prefeita queria que eu morasse lá. Perguntou qual era meu salário no estado, que ela dobrava meu salário para me ficar lá. E eu não fui por causa da mãe. A mãe tá velha, a minha irmã foi embora. E outra coisa, a Di gosta muito de criança. Quantas crianças tu tem, Di, filhos teus? Não sei não. Porque mas que tu conseguiu contar. Exemplo, a escola municipal agora eu acho que deve dar umas 150 crianças. Não, eu tô falando de filhos teus. Não, eu tenho acho que 11. Não time de futebol, né? 11. Que tu contou, né? Tá bom, vamos passar essa parte. 11. Adi, cara, foi muito legal um bate-papo contigo aí. Eu queria que tu desse um abraço aí em todas as crianças da escolinha. Eu sei que você trata elas, né? É um objetivo do Adi, é ver aquelas crianças praticando esporte, jogando bola, independente se vão ser craques, se tem habilidade, se não tem, se tem algum problema de saúde ou não tem. Mas o brilho nos olhos das crianças e dos pais é o que conta, e o Adi sabe muito bem fazer. Já foi para... E o município de difícil acesso. Jordão foi uma experiência muito legal, não foi, Adi? Jordão eu tinha mais índio, né? Indígena, né? Jordão era muito indígena. Agora, olha, a minha maior dificuldade nessa escolinha, eu tive tentando conversar com o governador, não consegui, eu vou tentar ver se for falar com a Maísa, é ajuda de lanche e medalha. Porque criou já esse fato. Tem que ter a medalha e o lanche. A escolinha tem que ter a medalha. A criança eu já fiz uma vez, os pais me ligaram, como é que meu filho foi e não ganhou medalha? Você vai explicar isso para os pais, ele acha que a gente ganha um salário muito alto para fazer esse tipo de coisa, né? Por exemplo, eu vivo de doação. Quando alguém me diz, olha, eu vou te dar aí 100 pão. O Jabamel esteve aqui, já me garantiu o pão para mim. Eu vou lá com ele amanhã na prefeitura, né? O Rodrigo tem me ajudado, né? E através do seu secretário, graças a Deus, todo mundo abraça essa causa. Mas o que mais difícil é pedir. Porque o cara que dá hoje, ele não vai dar na outra semana. Tem que variar, né? Porque dá um tempo, aí, meu amigo, de novo. De novo, a palavra o cara fala, um pidão. O cara se esconde de me pedir. Né? Adi, as pessoas que estão nos assistindo agora, que quiserem ajudar, né, a escolinha com medalha, com apoio, com alimentação para as crianças, como é que elas fazem para fazer contato contigo? Procurar, né? Vamos deixar aí o número, né? Meu celular, né? Que é o 99250-5764. É só explicar, a gente não quer dinheiro. A gente quer pão mesmo, medalha. Olha, pega 100 pão ali, pega a medalha. Porque às vezes as pessoas acham que a gente pega o dinheiro e não faz. E tem muita gente, tipo assim, que tem coração mau e faz besteira aqui, que não sabe o que é. Aqui você sabe que tem 10 para ajudar e tem 100 para atrapalhar a gente, né? Então é isso, quiser a gente está à disposição, eu quero que, como eu falo, ajudou, eu quero que vá lá para ver o trabalho da gente, para ver a gente entregando as medalhas, não dá para ajudar e não ir lá para presenciar o que está acontecendo, né? Muito bem, craque do futebol, conversamos com Adi Pereira, o nosso grande Adi do futebol, e agora, né, com o projeto social da escolinha Orley Cameli. Quinta-feira a gente volta com mais entrevista ao vivo. Nós vamos trazer ainda atletas do passado, vamos trazer o Sairo, vamos trazer outros aí para contar histórias aqui boas, vamos variar bastante, né, as temáticas do nosso podcast, sair um pouco só desse viés político e trazer os verdadeiros personagens aqui do município. Valeu, um abraço. Agradecimento antes de fechar? Pode falar, rapaz, abarca aí. Olha, tipo assim, eu queria agradecer aí, o Kennedy, né, o Kennedy Menezes, que a gente levou. O compadre Kennedy, o Kennedy levou as meninas para jogar em Acrelândia, foi um sucesso. Guriada, foi. As meninas jogam demais, tem um time, tem uma menina chamada Maria, mulher joga demais aquela menina, pelo amor de Deus. Lembrar quando eu falei para ele, olha, quando eu jogar a bola, seu estileira, pegava a bola, vai para cima, ela ia um bicudo forte, né. Parabéns ao Kennedy pela parceria, né? Agradecer a sua esposa, minha comadre, Janaína Furtado, por nos ajudar no pedido do ônibus, no combustível, né?
Agradecer o doutor Rodrigo, que deu uma ajuda de custo do bolso dele pra gente, que nós precisávamos, né? As meninas do Kennedy são muito carentes, a maioria não tem emprego, né? E para chegar em Cleilândia lá, você pega um almoço, ainda pega uma janta ainda, e ele ajudou. Obrigado, doutor Rodrigo, né? E eu tenho um troféu para entregar para sua esposa, né? Que a gente vai marcar para entregar para a Janaína, em forma de agradecimento para ela, porque ela fez para a gente, porque não é fácil, né? É difícil conseguir o ônibus hoje, é muita gente pedindo, né? E eu sou marcado, porque o meu time viaja tanto, os caras ficam com inveja. Então, obrigado, Janaína. Agradecer meu pai de Kennedy. O Rock, né? O secretário Rock, né? O Rock também, o Rock é meu irmão. Um abraço, gente. Quinta-feira estamos de volta. Valeu.